associado ao céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou Zildete Montiel e estarei com vocês juntinhos até às 13 horas, com muita informação, com gente inteligente, com gente brilhante. Médicos da melhor qualidade é o que nós recebemos aqui no nosso programa. Alcel Pro Saúde, sempre com você. Hoje eu recebo o doutor professor Juarez Avelar. Ele nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, graduou-se em Medicina na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade da Guanabara, atualmente Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Concluiu residência e cursou pós-graduação em Cirurgia Plástica na 38ª Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia do Rio. E também frequentou com muita assiduidade e brilhantismo a clínica do Dr. Ivo Pitangui nos anos de 70, 71 e 72. Fez uma carreira brilhante, montou grandes coisas, se destacou, enfim, apresentou temas livres sobre reconstrução de orelha pós-mordida humana, que foi o ponto de partida para a sua dedicação ao tema reconstrução de orelha ao longo de sua vida profissional. Nos anos seguintes, continuou participando de congressos, sempre com apresentação de temas científicos. Em fevereiro de 1972, houve o primeiro congresso da International Society of Aesthetic Plastic Surgery, no Rio de Janeiro, quando apresentou o tema livre sobre hipomentonismo e ingressou como Active Member. Após concluir o curso de especialização em cirurgia plástica, fez extenso e profícuo ciclo de estágios em diversos centros de cirurgia plástica. Dr. Avelar é brilhante e conhecido no mundo todo. Escreveu 4 livros de cirurgia plástica, sucesso na Alemanha, e também esses livros tiveram o prefácio do Dr. Ivo Pitangui. Mesmo agora, próximo, quando ele faleceu e nós perdemos esse querido doutor, ele ainda tinha o contato com o Dr. Juarez. Dr. Juarez é um nome, é uma marca, é uma grife, é uma celebridade no mundo da cirurgia plástica. Em 2002, foi eleito presidente da Associação dos Ex-Alunos do professor Pitangui, gestão 2003-2004, e reeleito para o biênio 2005-2006. Membro fundador da Associação do Professor Iluz, em 2005, que é a entidade internacional em homenagem ao professor Yves Gerard Iluz, criador e divulgador da técnica de lipoaspiração no mundo e eleito presidente em 2005 e reeleito em 2009 como presidente para o triênio 2010-2012. Dr. Juarez Avelar foi organizador, presidente e coordenador de 67 simpósios, congressos e jornadas de cirurgias plásticas e outros temas de medicina e direito. Ele também estabeleceu na cidade de São Paulo, iniciando as suas atividades profissionais como cirurgião plástico, ele criou o Instituto Científico Brasileiro de Cirurgia Plástica e Reparadora e, mais tarde, o Instituto da Orelha Professor Juarez Avelar. Este para promover o atendimento de pacientes portadores de deformidades auriculares. Desenvolveu intenso trabalho no campo científico com publicações em revistas nacionais e internacionais, versando sobre diversos campos da especialidade. Dr. Juarez Avelar publicou mais de 80 artigos científicos em revistas e capítulos em livros nacionais e internacionais. Proferiu mais de 800 conferências em eventos de medicina e direito no Brasil e em outros países. Seus livros são cogitados, são publicados e procuradíssimos.
Ele tem anais do Simpósio Brasileiro de Abdominoplastia, anais de Jornada Paulista de Cirurgia, anais do Simpósio Brasileiro do Contorno Facial, lipoaspiração, cirurgia plástica da infância, muito importante, ele é muito procurado para falar sobre esse assunto também. História, Ciência e Arte em Cirurgia Estética em Malbec. Ele fez, assim, cursos incríveis e deu aulas maravilhosas. Realmente uma pessoa que eu recebo nesta tarde com muito carinho e com muita honra pelo seu extenso brilhantismo. É mesmo a celebridade da cirurgia plástica no Brasil e nós temos muito orgulho em recebê-lo nesta tarde aqui. Boa tarde, Dr. Juarez Avelar. Boa tarde, Suzete. Maravilhoso tê-lo conosco. Muito obrigada. É um prazer. Doutor, como é uma cirurgia para reconstituir uma orelha? Bom, a orelha, a pessoa pode perdê-la num acidente de carro, mordida humana, mordida animal, ou então câncer, queimadura, e ainda aqueles que nascem sem o pavilhão auricular. É uma anomalia congênita, que felizmente não é muito frequente, mas pela gravidade e pela dificuldade em realizar a sua reconstrução, representa um desafio constante para a cirurgia plástica, para criar um novo órgão que pode ser de um lado só, ou então as duas orelhas deformadas. Quando a criança nasce sem orelha e o senhor efetua a cirurgia, como acontece a audição? Acontece ou ela melhora? Ou o que pode acontecer? Porque a má formação do pavilhão auricular, da orelha, ela pode ser associada a outras anomalias, e a mais frequente realmente é a deformidade da audição. Então, além da orelha ser mal formada, o ouvido também é mal formado. Então, com isso, ocorre a falta de audição ou diminuição da audição. Então, a cirurgia da orelha é uma cirurgia que tem a finalidade de recompor o perfil facial do paciente e, ao mesmo tempo, pode, em alguns casos, melhorar a audição sem a preocupação em fazer a cirurgia interna do ouvido. Que quando a criança tem anomalia unilateral e o outro ouvido funciona normalmente, não precisa preocupar em fazer a reconstrução, porque a funcionalidade de um lado só do ouvido já dá condições sociais da pessoa conviver. Então, a cirurgia da reconstrução da orelha é uma cirurgia difícil, muito penosa, porque tem que procurar um tecido para substituir a estrutura auricular, e que o mais indicado é a cartilagem da costela. A nossa costela humana tem uma parte que é de osso e outra parte que é de cartilagem. Então nós utilizamos a parte da cartilagem da orelha, tira a cartilagem do paciente, faz uma escultura da estrutura cartilaginosa da orelha nova. É um trabalho escultural, meticuloso, de paciência, criando os detalhes e as reentrâncias da orelha. E esse esqueleto, uma vez criado, ele é colocado abaixo da pele, na região da própria orelha. Então, quer dizer que o senhor coloca uma escultura feita da cartilagem, da costela do ser humano, do próprio paciente, da própria pessoa. Da própria pessoa. E o senhor acopla embaixo da pele, do rosto. Da e a pele adere. Na região onde seria a orelha. Da região onde seria a orelha. Isso. Que beleza, que então coisa. Então faz em duas etapas. Quase a primeira doutor? Etapa coloca a cartilagem debaixo da pele, porque a cartilagem não tem circulação própria, não passa sangue pela cartilagem. Então ela tem que ficar num ambiente que tem bastante circulação para a pele jogar nutrição para a cartilagem. Então tem que esperar 6 meses para depois fazer a segunda etapa. Por que 6 meses? Nesse período, a cartilagem vai se adaptar junto à pele, ela vai receber a circulação da pele que reveste a cartilagem,
Aí sim o cirurgião tem condições de fazer um corte em torno da nova orelha para afastar a orelha da cabeça. E aí então põe enxerto de pele atrás da orelha. Doutor, como que o senhor chegou a tantas conclusões? Primeiro, como o senhor descobriu que a cartilagem da costela daria para fazer esse tipo de trabalho? Bom, desde o começo da minha residência de formação como professor Pitangui, eu já demonstrava uma grande curiosidade e interesse pela cirurgia do pavilhão auricular. Então, na residência, eu identifiquei pacientes que tinham sido operados por ele, alguns deles decorrente de mordida humana. Então, eu levei ao professor Pitangui aquele número de pacientes que ele já tinha operado na Santa Casa, lá no Rio de Janeiro, e ele me sugeriu escrever um trabalho sobre o assunto, que era um assunto interessante. Muita doença transmite pela mordida humana, e então com isso eu escrevi o primeiro trabalho com ele. E aí me despertou o interesse em fazer a cirurgia do pavilhão auricular. Na realidade, quem primeiro identificou o emprego de cartilagem da costela foi um autor chamado Gillis, que foi professor do professor Pitangui. É um cirurgião inglês. Ele sentiu a necessidade de substituir a cartilagem de uma orelha amputada. Ele chamava Gillis, Gillies. Ele foi professor do professor Pitangui. Então eu fui um aluno indireto dele. E desde o começo da minha vida profissional, me interessou muito o assunto e fui estudando. E como cada cirurgia é um desafio novo, é um teste novo que a gente tem que enfrentar, eu fui acumulando conhecimentos e informações de cada cirurgia que eu fui fazendo. Eu tenho aqui a pergunta do Jorge Martins. Alguma vez o senhor já construiu uma orelha com um aparelho auditivo dentro? Não, isso ainda não. Porque a orelha é um órgão isolado da parte funcional. Para funcionar a parte auditiva, é necessário fazer uma cirurgia do conduto auditivo, da parte interna, e que a recuperação não é muito favorável. Por esse motivo, não é conveniente e adequado fazer a cirurgia ao mesmo tempo da orelha e também da parte auditiva. A cirurgia de orelha é uma cirurgia estética? Ela é estética e reparadora, e reconstrutora. Porque nós temos que criar um novo órgão. E esse órgão desempenha um papel estético muito importante para a pessoa. Quer ver, a orelha ela é um órgão que passa despercebido quando a orelha é normal. Mas, mediante qualquer alteração da forma, tamanho, posição, ela desperta a curiosidade do observador. Então, tem um papel estético, né, muito importante para a pessoa, e especialmente criança, que nasce sem a orelha. E também no adulto, que nasceu normal e subitamente foi acometido de um acidente que veio a perder o pavilhão, a orelha. Quais as principais causas para uma pessoa perder a orelha? 50% dos pacientes que eu tenho nascem sem a orelha. Os outros 50% têm a causa de queimadura, que é uma das mais importantes, acidente de carro, acidente de moto, facada, mordida animal, mordida humana. Mordida animal, eu tenho vários pacientes com mordida de cavalo, mordida de vaca, mordida de cachorro, mordida de camelo. Então, o animal morde o pavilhão auricular, arranca uma parte ou todo o órgão, e o paciente fica subitamente sem a orelha. Nossa. Já aconteceu, a pergunta do Luiz Eduardo, do Sumaré, já aconteceu de uma orelha colocada dar rejeição ou a corrente sanguínea não circular? Muito boa pergunta. Quer ver, a orelha tem uma circulação muito rica, é um órgão de muita circulação. Se uma orelha é amputada
por mordida, por facada ou um acidente de carro, e ela mantém um segmento de pele unindo a cabeça, tem uma chance muito grande de pegar, porque a circulação que ocorre naquele pequeno segmento da orelha, ela tem condições de ramificar em toda a orelha, e a orelha recompõe sua circulação. Agora, uma orelha totalmente amputada, que saiu do corpo, uma parte ou todo o órgão e ficou separado do corpo, só se pode fazer um reimplante às custas de cirurgia que chama microcirurgia. É costurar uma artéria com uma artéria, uma veia da orelha com a veia do corpo. É um procedimento muito delicado que poucos centros cirúrgicos do mundo têm condições de fazer isso numa fase aguda. E o senhor costuma fazer esse tipo de cirurgia onde? Em hospitais? Em hospitais. Em geral, o paciente me procura já numa fase já houve a recuperação, né? Passou a fase aguda. O que eu aconselho é não tentar reaproveitar a cartilagem amputada, deixa cicatrizar, depois de uns 2, 3 meses, aí pode fazer a reconstrução. É uma cirurgia complexa, dura de 3 a 4 horas cada etapa cirúrgica. Quer ver, na primeira etapa tem que tirar a cartilagem da costela, com anestesia geral, tira 1 ou 2 costelas. Eu vou para a mesa de cirurgia separada para fazer o trabalho de escultura. Esse trabalho demora 1h30, 2 horas mais ou menos para fazer a escultura da orelha. Uma vez a escultura estando feita, aí eu vou para a região da orelha do paciente e coloco a cartilagem debaixo da pele. Tudo esse é o procedimento mais simplificado, é colocar a cartilagem já feita na região da orelha. E tudo feito no mesmo momento? No mesmo momento. O senhor tira um pedaço da costela, esculpe e coloca, isso? E coloca. Tudo no mesmo momento, no mesmo ato cirúrgico. Que coisa linda, parabéns. Que coisa linda. Muito obrigado. Doutor, como ocorreu da editora Springer da Alemanha publicar o livro Reconstrução de Orelha? Como eles ficaram sabendo? Como foi isso? Deve ser por via de canais científicos, porque é uma editora muito importante, é a principal editora que publica livros e revistas na área de cirurgia plástica e de outras áreas da ciência da medicina. E há 4 anos atrás, eles me procuraram através de e-mail, me convidando para escrever um livro. Eu fiquei até certo ponto surpreso do convite, que eu ambicionava escrever o livro. Claro. Mas eu fiquei surpreso deles me localizarem aqui em São Paulo, no meu trabalho, e convidando para escrever esse livro. Então eu escrevi em 2013. O livro foi publicado em 2013. E quando eles me contactaram, eles me perguntaram aproximadamente quantos livros eu imaginava que pudesse vender. Eu, pela importância da cirurgia... O assunto, né? O assunto e o pouco interesse que a classe tem sobre a cirurgia, eu disse a eles que eu calcularia de 100 a 150 livros. Eles me perguntaram, mas só? Eu falei, só. Eu imagino que não vai ter mais do que isso, né? Mas mesmo assim, eles tiveram interesse em publicar o livro. E para surpresa deles e mais a minha, já foi vendido mais de 2.000 livros. Nossa. E mais de 20.000 capítulos isolados. A editora vende também os capítulos isolados pela internet. Então, o livro tem um enfoque científico, claro, mas ele conta histórias ou ele ensina a reconstruir a orelha? Não, ensina a reconstruir a orelha. Todos os detalhes, né? Todos os detalhes. Como que eu tiro a cartilagem, como que eu modelo a nova estrutura da orelha, as variações de formas clínicas que apresentam, e em função das variações de formas clínicas, nós temos que fazer também as variações de formas do pavilhão auricular. Então o senhor já tem discípulos? Tenho vários discípulos, né? Tanto aqui no Brasil como em outros países do mundo. O senhor dá cursos também? Eles seguem minhas técnicas, né? Sim. O senhor dá e cursos, a venda foi tão interessante para a editora que eles, 1 ano depois de publicar o livro,
eles me pediram para publicar a segunda edição, para elaborar uma segunda edição do livro. Então eu elaborei, já mandei agora a questão há um mês atrás, a matéria científica, composta de 18 capítulos, diferente dos anteriores, outro enfoque, outra descrição diferente, de maneira que vai sair a segunda edição do mesmo livro. Doutor Juarez Avelar, da primeira orelha que o senhor fez, a que o senhor tem feito ultimamente, tem alguma diferença, algum progresso, alguma nova descoberta? Tem, muita diferença, uma pergunta muito interessante. Nesse livro agora, que vai sair a segunda edição, eu publiquei o primeiro paciente que eu operei com mordida de cavalo, que amputou mais da metade da orelha do paciente, isso em 1976. Assim que eu cheguei em São Paulo, esse paciente me procurou, na fase aguda, ainda estava sangrando a orelha dele, eu pedi para ele aguardar um tempo, aguardamos umas 3 semanas até cicatrizar, aí fiz a reconstrução. Então eu publico no livro agora os detalhes, as etapas todas da primeira cirurgia que eu fiz em 1976. São 40 anos que isso aconteceu. Então, de lá para cá, o que mudou? Mudou a maneira de eu esculpir a cartilagem. Eu faço hoje uma cartilagem delicada, os contornos da orelha são de um contorno bem estético, evoluiu muito a maneira de tirar a cartilagem, entendeu? De maneira que a costela aqui, de onde eu tiro a cartilagem, ela nasce outra costela depois. Não fica falta de costela para o paciente. Ela aumenta, ela cresce. Ela cresce. E regenera outra costela no local onde tirei a primeira. O senhor nunca pensou em fazer essa escultura em outro material, em gel, em silicone? O senhor já pensou nessa possibilidade? Essa pergunta sua é muito interessante, porque no passado, na década de 40, de 1950, vários autores tentaram materiais não orgânicos, o silicone, acrílico, vicril. Então, vários materiais desses foram tentados, mas a pele é muito fina da região da orelha e ela não tem condições de manter o revestimento da orelha reconstruída. Então, o que acontece? Um machucado na orelha, uma picada de inseto, um pequeno trauma, leva aquela pele a perder a circulação e, com isso, elimina o elemento inorgânico colocado. Então, o segundo paciente que eu operei na minha vida, eu usei uma prótese de silicone. Como eu empreguei os mesmos cuidados que eu empreguei na primeira cirurgia, na segunda que eu empreguei silicone, eu concluí que aquele elemento não era adequado para fazer a cirurgia. Então eu dediquei intensamente a trabalhar em melhorar o aspecto estético da cartilagem humana para criar então o novo arcabouço apenas usando a cartilagem do próprio paciente. Que beleza. Eu tenho aqui a pergunta de Vânia Nascimento. Ela diz: eu sou negra e sempre tenho queloide quando faço cirurgias. Quando o senhor faz cirurgias em pessoas negras, acontece queloide? O senhor já fez? Pode acontecer, não só na negra, como também, por acaso, em outros pacientes pode acontecer. Felizmente, é uma incidência muito rara. Eu diria que menos de 1% pode acontecer queloide. Então, precisa de julgar se realmente é queloide, o tipo da cicatriz que o paciente apresenta, porque se for queloide mesmo, ele prejudica muito a cartilagem. Porque a cartilagem, como eu já falei, que ela não tem circulação própria, então o queloide faz uma pressão muito grande em cima da cartilagem e pode deformar e alterar toda a parte estética da orelha. Se ela tem queloide e a outra parte do corpo, não faz? Significa dizer que ela vai ter na cirurgia da orelha. Entendi. Aqui eu tenho outra pergunta. Aonde é a incisão ou a costura que o senhor faz na orelha quando o senhor coloca a prótese? Eu faço um corte fora, é uma pergunta muito boa, eu faço um corte fora
da região da futura orelha. Para quê? Para não ficar uma cicatriz em cima da orelha nova. Então, mais ou menos uns 2, 3 centímetros fora da projeção da futura orelha, porque para fazer uma orelha, tem que fazer uma projeção espacial. A orelha é um órgão que ele fica totalmente exposto ao ar. Tem então, uma ligação a de apenas... fica atrás da orelha nova? Não, fora da orelha nova. Eu desenho onde vai ser a orelha. Então, aquele desenho, eu não faço corte naquela região. Eu faço um corte fora daquela região. Aí eu descolo a pele, faço um túnel para colocar a cartilagem debaixo da pele na região que vai ser reconstruída a orelha. Na primeira etapa. Que coisa incrível. Tem uma pergunta muito engraçada aqui. Ana Maria, essa orelha pode colocar brinco? Sim, é pergunta inteligente, quer ver. Esse paciente que eu operei, que foi mordido de cavalo há 40 anos atrás, eu operei agora, o ano passado, uma moça, que também é mordida de cavalo, arrancou mais da metade da orelha dela. Nossa. Eu já fiz uma escultura da orelha amputada, porque na orelha o cavalo arrancou metade da orelha e mais o lóbulo auricular. Nossa. Então, como era uma moça, ela vai usar brinco, então eu já fiz um buraquinho na cartilagem, já pensando em mais tarde fazer a perfuração para usar brinco. Olha que coisa. Como a cartilagem não tem esticulação, se passa o brinco pela pele e também pela cartilagem, corre o risco da perfuração machucar a cartilagem e dar infecção na periferia. Então eu já fiz um orifício na cartilagem, pensando em mais tarde colocar o brinco nela. Muito bom. Tatiana Martins, o que é queloide? Queloide é uma cicatrização anômala. Por que anômala? Porque quando o organismo, a pele é cortada por um acidente, por uma cirurgia, o organismo precisa de cicatrizar. Então a pele reveste todo o corpo humano e nenhum segmento do corpo pode ficar sem cicatrizar. Então essa cicatrização é uma reação normal do organismo em fechar aquela ferida. E às vezes nesse fechamento, o organismo desenvolve com mais intensidade um tipo de cicatrização e que chama de queloide. Felizmente é muito raro o queloide. Pode ocorrer uma cicatrização mais intensa, mas o queloide, felizmente, é muito raro acontecer. O queloide geralmente dá em pessoas de outras raças, né? No árabe, no japonês, no negro. No né? oriental, é mais comum no oriental. E tem uma solução, que é a beta-terapia. Isso. Também pode fazer o procedimento, faz um corte por dentro do queloide, aplica cortisona na própria borda também, e também pode fazer radioterapia, beta-terapia. Aí são situações que podem ocorrer em qualquer outro tipo de cirurgia, né? Não é só de orelha. É, claro, até mesmo na cesariana, né? Até na cesariana. Sim. Doutora Avelar, o senhor faz, evidentemente, outros tipos de cirurgias e eu sei que o senhor é brilhante também. A editora Springer, da Alemanha, já teve interesse em publicar outros livros com outros assuntos? Já. Quando houve a primeira publicação do meu livro de cirurgia da orelha, que a venda foi muito além do que eles esperavam e que eu também esperava, então eles me procuraram, voltaram a me procurar para convidar para escrever uma segunda edição e perguntar se eu tinha algum outro tema que eu poderia escrever. Então eu já escrevi um livro de cirurgia de abdômen. Esse livro já está pronto, agora no mês de outubro já está na internet da Springer, já está à disposição dos interessados, que podem comprar pela internet, tanto o livro todo, como capítulos isolados. E também eu apresentei uma proposta para escrever um livro de cirurgia de mama, e que foi aceito o ano passado, e eu já encaminhei há alguns meses atrás. Esse também tem um prefácio do professor Pitangui. É um livro só de autores brasileiros, com técnicas de autores brasileiros, que vai sair no próximo ano, em 2017, pela editora Springer.
que lindo, que bonito. Nós estamos no Outubro Rosa e é muito oportuno falarmos de plástica de mama, né? Esse livro da plástica de mama, quando ele estará publicado? No próximo ano. Eu já enviei a matéria científica para a editora, mas tem a parte de revisão e eu creio que lá para março ou abril de 2017 o livro estará pronto, né? Já está impresso à disposição dos interessados. Certo. Agora em outubro já está disponível o livro de cirurgia de abdômen, e que no livro de abdômen também já fala em reconstrução mamária. Também em homenagem quais ao são as Outubro indicações para Rosa, fazer né? uma plástica de abdômen, doutor Juarez? Como? Quais são as indicações para fazer uma plástica de abdômen? Ou é um paciente que fez várias cirurgias, tem várias cicatrizes inestéticas no abdômen, ou então ela teve uma gravidez, 2 ou 3, e ficou com excesso de pele, com acúmulo de gordura. Então são as indicações mais frequentes para a plástica de abdômen. Tirar o excesso de pele. E qual a idade ideal para fazer essa cirurgia? É aquela em que a paciente se sente desconfortável com o abdômen que ela tem. Eu já virei paciente de 24 anos, 25, até paciente de 70. Como que é E nesse livro do abdômen, Judete, já saíram 3 capítulos sobre reconstrução da mama, partindo do tecido da parede abdominal. Então o cirurgião corta o abdômen, roda a pele para cima para fazer a mama, então a paciente já fica com a plástica de abdômen e ao mesmo tempo faz uma reconstrução mamária, ou unilateral ou então bilateral. Dá para fazer as duas coisas numa só cirurgia, então? Numa só cirurgia. Ah, que ótimo. Aí já aproveita a mesma anestesia, a mesma internação. Excelente. Qual a indicação para uma jovem senhora fazer também a plástica de mama? Isso. Uma jovem que tem um seio muito grande, isso acontece em hipertrofia juvenil, garoto de 14, isso é um problema 15, sério, dói as 16 anos, costas, dói a coluna, é bem grave mesmo. Altera a coluna, fica um desconforto físico muito grande, né? Isso. Então, é uma cirurgia para ser feita em paciente mais jovem, para evitar exatamente que alterações da coluna venham a perturbar a pessoa por resto da vida, né? Certo. Eu tenho aqui uma pergunta, Liana Guainas, ela pergunta, se eu tirar a sobra da minha mama, tem como recolocar na nádega o mesmo tecido? Tem a gordura. Pode fazer a lipoaspiração da gordura e já está na nádega. Isso é um procedimento que se faz com bastante frequência em função da técnica de lipoaspiração, que foi o motivo de um livro que eu publiquei com o Dr. Iluz, que foi o criador da lipoaspiração. Um dos primeiros livros publicados no mundo eu publiquei com ele aqui no Brasil, chama lipoaspiração. Então lipoaspira não só da mama, como de outras regiões. Porque a lipoaspiração da mama só sai a gordura que está na mama. O tecido mamário não sai na cânula de lipoaspiração. O tecido mamário é da mama. Dá para separar? Dá para separar. Já sai separado, porque a cânula que aspira a gordura, ela só retira a gordura. Olha que coisa. Então e qual pode a injetar idade outra parte do corpo, prótese de mama? Como? Melhor idade para prótese de mama. Também é uma cirurgia para ser feita em paciente mais jovem. Paciente aos 19, 20 anos, que o seio ainda não se desenvolveu, seguramente não vai desenvolver mais tarde. Então, tem um grupo de pacientes mais jovens, de seus 20 aos 24 anos, e outra etapa que acontece, a paciente teve um filho, 2, 3, a mama fica reduzida de tamanho, então a paciente tem um desejo de reconstituir sua mama, né? Mas também a plástica de mama também serve para levantar o seio? Também serve. Ela não é só de tamanho, né? Ela também serve para deixar o seio no lugar, né? No lugar, isso. Certo. Quanto tempo após a mastectomia pode ser feita a reconstrução de mama? Isso no caso de um câncer de mama, né? Isso. É preciso aguardar o período de cicatrização
e o período em que o mastologista ou o cancerologista que tratou o câncer autoriza a cirurgia. Em geral, é em torno de 1 ano de espera, mais ou menos, para guardar toda a cicatrização, toda a evolução, exames que tem que fazer de controle do câncer. Aí, então, para fazer a cirurgia da reconstrução. Certo. Após tem várias a opções de mama, reconstrução. a mulher pode amamentar? O plástico de mama? Isso. Pode amamentar. O Brasil é um país que nós contribuímos muito com a cirurgia da mama. O professor Pitangui foi um grande líder nesse sentido, em que a cirurgia feita no Brasil, a cirurgia não interfere na função de lactação da mama. Então, retiram um segmento da mama e o tecido que fica na mama tem condições de recuperar a lactação. Certo. Referente ao bico do seio, a pergunta aqui é essa. O bico do seio para amamentação, ele muda em alguma coisa? Na reconstrução, tem que criar outro biquinho do seio. Mas na cirurgia plástica mamária, em geral, é o próprio biquinho do seio que é colocado na posição ideal da mama operada. Então, o cirurgião transfere o biquinho do seio da posição que estava anormal e coloca no meio da posição correta do seio da mama operada. Já na mama de reconstrução, é uma reconstrução apenas para compor a parte estética da mama. Aí pode fazer enxerto de pele da virilha, ou então enxerto de pele da mucosa da vulva, da própria pessoa, só para recompor a parte estética. Certo. O senhor faz cirurgias de caráter íntimo, de cirurgia íntima? Não, eu não faço. Eu não faço esse tipo de cirurgia. Doutor Juarez, a revista Veja mostrou uma reportagem onde o senhor falava sobre cirurgias plásticas que podem melhorar a vida das crianças. O senhor podia falar alguma coisa sobre isso? Isso, porque uma criança deformada, existem deformidades que precisam ser operadas nos primeiros anos de vida. Então, uma criança que nasce com uma deformidade do crânio e do cérebro, então ela precisa operar nos primeiros anos de vida para que o cérebro possa desenvolver dentro de uma caixa craniana em melhores condições. Então, essa é uma indicação que o cirurgião tem que fazer a indicação e realizar a cirurgia nos primeiros anos de vida. Existem outras deformidades que pode aguardar algum tempo a mais. No caso da orelha, deve aguardar os seus 5 ou 6 anos de idade para fazer a reconstrução. Por quê? Porque até essa idade a cartilagem da costela é muito fininha, muito pequena, não tem condições de fazer uma escultura da nova orelha em condições adequadas. Por esse motivo... tem isso também, né? Que a criança pequena vai crescer, né? Vai crescer. Geralmente a gente ouve também dizer que a pessoa cresce em volta da orelha, que ela já nasce com a orelha do tamanho que vai ter quando adulto, é verdade? A orelha cresce até os 6, 7 anos, tem um crescimento real. Depois dos 7 anos, o crescimento é relativo. Então, esse é o motivo para operar a criança de orelha depois dos 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, né? Uma a criança com lábio leporino tem que fazer a cirurgia, que é o lábio partido, o lábio, o céu da boca, aí altera a fala, altera a respiração, altera os dentes da criança. Então, essa cirurgia deve ser realizada o mais cedo possível também. Hoje faz cirurgia. O senhor também realiza essa cirurgia? Hã? O senhor também realiza esse tipo de cirurgia? Também realiza esse tipo de cirurgia. Porque hoje faz cirurgia do lábio leporino. Fosse mais bucomaxilofacial, mais coisas para dentista, não? Também associado, né? Hoje faz a cirurgia de equipe. O dentista faz a cirurgia a correção ortodôntica, põe os dentinhos da criança no lugar para o crescimento da maxila e que os outros dentes também nasçam na posição correta, e também faz a cirurgia para correção da estrutura óssea. Existe alguma resistência da parte dos pais para fazer plástica às crianças? É preciso. Os pais têm que acompanhar a criança e autorizar a fazer a cirurgia, né? Em criança. O adulto melhora por si a qualidade de vida, né?
ele define a cirurgia, mas a criança, os pais têm que autorizar a cirurgia. Porque o senhor diz que a vida das crianças portadoras de síndromes genéticas fica repaginada. Quais são essas síndromes? Existe síndrome que altera o crescimento do cérebro. Então esse é o motivo que tem que operar mais cedo. Para quê? Para fazer uma cirurgia no crânio, aumentar a cavidade, a caixa craniana, para o cérebro voltar a ter o seu crescimento normal. Porque se ele estiver no ambiente que o cérebro não pode desenvolver adequadamente, o cérebro quer crescer, a caixa craniana não deixa, então tem uma atrofia cerebral. Então a criança tem uma diminuição do seu rendimento cerebral, do seu intelecto. Então tem indicação médica de fazer a cirurgia mais cedo nesses casos, né? Certo. E uma criança que não é operada na assim, criança, de fonoaudiólogos, de fonoaudiólogo é um trabalho de equipe, de dentista, na hora que o senhor faz o seu trabalho. Maxilofacial. Alô? Alô? Ouvindo. Oi, doutor. Existe alguma união de fonoaudiólogos, de cirurgiões cardíacos e de dentistas no momento que o senhor faz o seu trabalho? Existe. Quando é o paciente que tem interligação com a parte funcional da boca, dos dentes, da dentição, o dentista tem que ter atuação, muitas vezes, antes da cirurgia, para corrigir a maxila da criança, e depois da cirurgia, continuar indo o atendimento nesse sentido. A fonoaudióloga acompanha a criança desde os primeiros anos. Hoje existem centros que já se realizam esse tipo de acompanhamento. Em São Paulo tem o Centro de Defeito da Face, de um colega meu, o Dr. Marcelo Vacari. É o centro multidisciplinar, tem fonoaudióloga, tem ortodontista, tem otorrino, tem neurocirurgião, que trabalha em conjunto no atendimento multidisciplinar. Em que momento a cirurgia plástica colabora para quem tem síndrome de Down para aumentar a sua expectativa de vida? Porque antes era 30 anos, agora foi para 60. E eu sei que há cirurgias que o senhor tem feito que também colaboram para isso, né? Os pacientes, em geral, eles têm uma implantação da orelha, quer dizer, a orelha, em geral, fica localizada muito abaixo do normal. Isso incomoda o paciente, causa muito desconforto e também dá um aspecto de muita orelha que fica em abano pela posição alterada. Então, tem indicação de fazer essa cirurgia, não só para corrigir o abano, como também para elevar a implantação da orelha para ficar no eixo normal do cérebro, da cabeça e da face. Então, tem indicação. E para aumentar a expectativa de vida, existe alguma cirurgia feita nesse sentido? A expectativa mais é pelo bem-estar que as crianças têm, os seus familiares, né? De se enquadrar na sociedade. Hoje há uma aceitação muito grande, o preconceito diminuiu muito, então as pessoas têm um convívio social, felizmente, muito, muito afável diante da sociedade. Mas, na realidade, o que eu estou querendo saber, quais são os procedimentos estéticos que suavizam os desalinhos físicos típicos da síndrome de Down e também contribuem para o aprimoramento funcional. O que é feito? Se o crânio tiver um crescimento desproporcional ao que deve ocorrer nos primeiros anos de vida, tem indicação de fazer uma cirurgia do crânio para aumentar a cavidade para o cérebro crescer normalmente. Nesse Se caso, isso não acontece, o cérebro quer crescer, precisa crescer e não cresce porque a cavidade craniana não deixa. Então, para isso tem que fazer a cirurgia no crânio, em muitos casos, para poder aumentar a cavidade craniana e o cérebro poder crescer. Outra também ocorre da implantação do pavilhão auricular. Então, a própria fisionomia da criança também pode ser operada para melhorar a sua aparência no convívio social.
Certo. E também isso causa dores de cabeça, né? Dá problemas de mastigação, porque mexe também com a arcada dentária. Arcada dentária, Isso é um trabalho de fonoaudiologia e também de ortodontia. Que coisa incrível. Então o senhor também faz os lábios lepurinos? Faço. Aí nasce com defeitos no palato, essa coisa toda, o senhor mexe toda essa parte? Trabalho, opero também. Que coisa incrível, maravilhoso. A orelha de abano causa muito problema para as crianças, né? Causa problema não só estético, como também funcional. O que eu tenho observado mais agora, que eu escrevi nesse segundo livro da cirurgia de orelha, é que o ouvido tem uma anatomia adequada para evitar que o conduto auditivo facilite a entrada do vento e da luz até o tímpano. Então, a paciente que perde a orelha, ou que perde o conduto é alterado, e que a luz, ou então o próprio vento, penetra pelo canal, vai até o tímpano e que causa um desconforto muito grande. E mesmo a pessoa que tem, a criança que tem orelha em abano, a concha é muito grande e facilita o vento a entrar pelo canal e dá um desconforto muito grande. Então tem uma cirurgia, essa cirurgia ela é estética, mas ao mesmo tempo também é funcional, para corrigir essa alteração do conduto auditivo. Entendi. E quanto tempo a criança fica hospitalizada? Qual é o tempo de cirurgia e qual o tempo de recuperação? Isso. A recuperação é o mais prolongado. O tempo de internação é apenas um dia. O paciente entra no dia da cirurgia, faz a cirurgia, fica no hospital à noite e já sai no dia seguinte. Sai com um curativo na cabeça, quando faz cirurgia de orelha. Sai com um curativo na cabeça para proteger a orelha operada e sai com um curativo no tórax, onde foi tirada a cartilagem. Então o paciente vai para casa, fica uns 4, 5 dias em casa, aí volta na minha clínica, no meu instituto, aí faz o primeiro curativo. Tira aquele curativo primeiro que foi colocado e coloca um outro curativo menor, revestindo a orelha. Porque a orelha operada, eu já falei que a cartilagem não tem circulação própria. Sim. Ela precisa de ficar recebendo nutrição da pele local. Por esse motivo, a pele tem que jogar nutrição, e essa nutrição vai através da circulação, para manter a cartilagem naquele local. Então, precisa de um cuidado de pelo menos 2 a 3 meses, visitando o médico para fazer o curativo a cada 10 dias, mas durante pelo menos 2 a 3 meses, manter um curativo na orelha operada, para evitar que algum acidente bate na cabeça, um cotovelo, uma bolada. A criança não pode praticar esporte nesse período, para evitar que um acidente venha a alterar as condições de cicatrização da nova orelha. O pós-operatório, ele é muito importante, não só na criança, que a criança é muito peralta, aí tem que ficar tomando mais cuidado, essa coisa toda, mas eu queria dizer aqui também o pós-operatório do adulto, porque há adultos que acham, não está doendo, está tudo bem, vão andar a cavalo, vão fazer esportes que requerem esforços, né? Então é muito importante nós falarmos aqui do pós-operatório das cirurgias plásticas, porque eu tenho visto muitos médicos sendo penalizados por isso, e o fato é que o paciente é que não fez um pós-operatório adequado. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, por favor. Bem colocado, porque nesse livro meu agora, a segunda edição, tem um capítulo só sobre o curativo pós-operatório. Então, se o paciente transmite, se o médico percebe que o paciente não tem condições de fazer os curativos adequadamente, é melhor não fazer a cirurgia. Então, eu instruo os familiares, em geral são crianças que eu tenho que instruir os familiares, ou então o adulto, eu tenho que explicar para ele da necessidade dos curativos pós-operatórios. Se o paciente não demonstra interesse e condições de fazer os curativos pós-operatórios, é melhor não fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia pesada, uma cirurgia de quase 4 horas para fazer uma cirurgia dessa, e depois por um descuido,
andar a cavalo, jogar futebol, pular na piscina, cai de bicicleta, perde toda a cirurgia. Então, ter esse cuidado é muito bola, importante. né? Fazer esforço com a mão para cima. A pessoa esquece, né? Porque está se sentindo tão bem que, de repente, acha que está tudo bem. Depois, as consequências são muito graves. E, geralmente, quando acontece isso, o paciente ele vai penalizar o médico, dizendo que a cirurgia não foi bem feita, enfim, esse tipo de coisa, processar essa coisa toda, isso é muito sério, né? Eu tenho visto muitos casos, tenho feito matéria sobre isso, e acho interessante que nós falemos aqui, para que as pessoas que vão fazer suas cirurgias tenham consciência. Nosso programa ele é elucidativo, informativo, e ouvir isso da boca do Dr. Juarez é maravilhoso, porque é um grande médico e nós temos mesmo que ouvir os bons conselhos do Dr. Juarez. Né, doutor? Tá certo, é isso mesmo. O curativo é muito importante. Eu quero saber aqui como ocorreu que a editora Springer teve interesse em publicar o seu segundo livro de reconstrução de orelha. O senhor já falou que a compra foi muito grande, o interesse foi muito grande. Eu queria saber, porque eu estou com essa pergunta aqui, nós já respondemos, mas eu queria que o senhor falasse mais um pouco. Isso. Como a Springer tem uma venda muito maior do que esperava, ela entendeu, a organização da editora, entendeu de me convidar e pedir para escrever uma segunda edição. Isso eu terminei recentemente. Eu já mandei para a editora, são 18 capítulos, temas diferentes da primeira edição, em que eu pude detalhar com mais ênfase, por exemplo, os próprios curativos pós-operatórios. Tem um capítulo só sobre o curativo pós-operatório. No primeiro capítulo, no primeiro livro, eu fiz essas informações de maneira mais genérica, mas agora eu pude detalhar semanalmente como são feitos os curativos para favorecer a recuperação pós-operatória. Nessa mesma pergunta, a pessoa quer saber se o livro está em qual língua. Inglês. E também se nessa segunda edição acrescentou outros tópicos na matéria da primeira edição. O livro é publicado só em inglês. A editora é na Alemanha, mas ela publica somente livro em inglês. Certo. Então a publicação é em inglês. O livro está na internet, qualquer médico leigo que tiver interesse pode entrar no site da editora e adquirir o livro, ou então uma parte do livro, ou então ver o que está escrito no livro. Hoje, pela internet, tudo isso é possível ser feito diretamente lá na editora. Tenho aqui uma outra pergunta do Paulo Andrade. Se o senhor não vai fazer o lançamento desses livros aqui no Brasil, em português, e em alguma livraria? A editora só vende livro pela internet. Então, as livrarias do Brasil que vendem livro da editora Springer, ela tem que comprar o livro da editora pela internet, recebe o livro no Brasil e lança. Eu fiz o lançamento do primeiro livro na Livraria Cultura, no Shopping Center Iguatemi, em ano 2014, 2013, e vou fazer agora, quando sair o meu livro de abdominoplastia, vou fazer também um lançamento, espero que faça lá mesmo na Livraria Cultura, e quando completar o livro da segunda edição, vou fazer também o lançamento aqui no Brasil. Certo. Em várias circunstâncias. O cirurgião plástico que quiser adquirir os livros da editora Springer é pelo site. E o site da editora Springer, isso. Qual é? Assim de cabeça, de memória, eu não estou lembrando. Mas eu vou pegar, um minutinho. Pode digitar www.springer.com. Isso. www.springer.com. Springer você escreve com G-E-R. Springer.com. É uma editora científica e você vai encontrar os livros do Dr. Juarez Avelar em inglês. E também tem os livros na internet, que você pode ler pela internet. Muito interessantes, muito elucidativos, muito claros. Livros que vocês precisam ter, você que é médico, você que estuda, você que precisa entender melhor, você vai ver como é interessante
como são interessantes todos os livros do Dr. Juarez, né? E, Dr. Juarez, nós já falamos das orelhas, nós já falamos dos livros. Eu gostaria de saber quais são agora os seus próximos passos e o que a gente tem de novidades aí. Bom, o próximo passo meu agora, eu vou publicar um livro sobre a minha vida com o Dr. Pitangui. Eu fui aluno dele nos anos 70, 71 e 72, quando eu terminei meu treinamento com ele. Comecei minha vida aqui em São Paulo e desenvolvi minha vida sempre ao lado dele. Todos os livros que eu publiquei, agora eu completei meu 21º livro. Essa segunda edição do livro da Orelha, pela Springer, é meu 21º livro que eu vou publicar. Então, o meu 22º livro será a minha vida com ele. Eu vou relatar não só o período da minha formação com ele, que eu fui residente na clínica dele lá no Rio de Janeiro, e depois que eu vim para São Paulo, eu organizei vários eventos que você mencionou no começo do programa. Sim. E todas as minhas publicações, todos os meus livros publicados, ou tem o prefácio do professor Pitangui, ou tem um capítulo que ele escreveu, ou então tem os dois. Tem um capítulo e tem o prefácio. Realmente então eu vou reproduzir isso num livro. Vai chamar Minha Vida com Pitangui. Maravilhoso, muito bom. Eu estou olhando aqui o seu site da Clínica Avelar e estou vendo aqui nos últimos minutinhos nossos aqui, mas eu vou falar, a parte de odontologia estética. É o senhor que faz também? Não, é meu filho, Dr. Tiago Avelar. Lindo, não diga. É meu que filho. Beleza. Ele dedica a esse assunto, trabalha com muita eficiência. Acredito. Na minha mesma clínica, né? Que beleza. Na parte estética, o senhor faz assim botox, aquela parte de aumentar os lábios, essa coisa toda? Eu pessoalmente não faço, porque eu tenho espírito de cirurgião. Então, mas eu tenho alguém que faça na minha clínica, que atende os pacientes nesse sentido, e também tem uma equipe de assessoria, de fisioterapia, de hidratação, que trabalha na minha clínica para atender meus pacientes e até pacientes de fora da clínica que vão lá para receber esse atendimento, né? Certo. Então, na clínica você vai contar com a excelência da cirurgia plástica do doutor e professor Juarez Avelar, vai contar com a odontologia estética do filho, como chama? Tiago Avelar. Tiago Avelar, e tenha também as áreas de nutrição, tem também as equipes fisioterapia que cuidam, né? De fisioterapia, cosmetologia, toda essa parte. A clínica é muito completa. E eu posso dar o endereço, doutor? Pode. Posso, né? Avenida Gabriel Monteiro da Silva, 620, Jardim Europa, em São Paulo. E vocês podem entrar na internet e perceber quantas coisas boas você vai poder encontrar aqui no site da clinicaavelar.com, tá bom? E os livros também da editora Springer, www.springer.com. São livros maravilhosos sobre reconstrução de orelha, sobre plástica de mama, sobre abdominoplastia. São livros inteiramente escritos pelo doutor e professor Juarez Avelar e que vocês vão ter acesso de uma maneira boa, de fácil leitura e compreensão, para poder abrilhantar mais e mais a sua profissão, a sua vida e a sua o seu intelectual, não é? Doutor Juarez, eu gostaria das suas considerações finais. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua gentileza em me entrevistar, para saber do trabalho que eu realizo, com muito prazer, com muita alegria. Realizo esse trabalho há 43 anos na minha clínica e dedico a 40 anos na cirurgia da orelha. É uma cirurgia delicada que eu faço com imenso prazer. Tenho hoje mais de 1.500 pacientes operados de todos os estados do Brasil, de todos os estados, todos os países da América do Sul e de vários outros países. Sim. Não só de orelha, como também de outras áreas do corpo humano que eu realizo essas cirurgias, né?
E sim, foi um prazer com muita atender excelência, sua com muita solicitação. sabedoria e muita capacidade e competência, doutor Juarez. Muito obrigado. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo e posso falar isso com muita propriedade. Agradeço da mesma forma a sua participação aqui conosco, desejo que Deus continue abençoando, viu? E estamos aqui à sua disposição. Muito obrigado e amém, que a sua bênção chegue até mim. Tá, com certeza. Muito agradecida, viu? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Tchau, Queridos obrigado. ouvintes, esse foi o nosso programa de hoje com o doutor e professor Juarez Avelar, essa sumidade na cirurgia plástica, e vocês podem estar entrando em contato pelo site clinicavelar.com, né? Conhecer mais sobre o trabalho da clínica, de todos os profissionais que tem lá, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, cosmetologia e dermatologia. E também a parte de odontologia, que é do filho Tiago Avelar. Então, espero que vocês tenham entendido, gostado, compreendido e curtido bastante, como nós também. Estejam conosco no próximo sábado ao meio-dia em pontinho. Tenham uma linda semana e um excelente fim de semana, tá bom? Um grande abraço a todos e até lá. Associado ao CEL. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.